pessoal, o Papo de Mãe está no ar. A nossa conversa hoje pode não parecer muito agradável, mas é necessária e o tema faz parte da vida de todos os pais e mães. O xixi e o cocô dos filhos. É verdade, né, Rô? Olha, aliás, desde o momento do nascimento, né? Quando o bebê nasce, fica aquela pergunta, mas já fez xixi para ir para o quarto, tem que fazer xixi. Eu lembro que o meu filho, meu terceiro filho, o André, quando nasceu, na hora que trouxeram para mim, assim, ele já fez um jato na minha cara. Aí, ali eu vi a diferença de ter um filho menino, viu, no xixi. E, bom, a gente sabe que daí vai ter que aprender também a limpar de um jeito, se for menina, se for menino, limpa de outro jeito. Tem a fase do desfraude também, né? É muita coisa para falar, viu? Veja os destaques. Na nossa reportagem você vai conhecer a Joana, com 4 anos, e a Maria, de 10 meses. Elas nunca usaram fralda. A mamãe Mariana diz que existe uma conexão. Dá para perceber a chegada do xixi ou do cocô pelo olhar, um movimento. Será? Ficou curiosa? Então você não pode perder daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Pois é, finalmente chegou a tão esperada hora de tirar a fralda do bebê. Menos trabalho, menos gasto, mas espera aí, nem sempre a coisa é tão fácil assim, já que algumas crianças têm um pouco mais de dificuldade de controlar o corpo. Nessa hora, é preciso ter paciência redobrada e, quem sabe, ouvir algumas dicas. Nós fomos às ruas para saber o que pais e mães fizeram para atravessar essa fase. Não pode ficar brigando, né? Porque senão acaba traumatizando e ele vai ficar com medo de pedir para ir no banheiro. Então tem que ter paciência. Sempre tem que ter paciência, né, com os filhos. Bom, as nossas convidadas de hoje são a Aline, a Luciane e a Vanessa. Cada uma está numa fase aí, né, com as crianças. E também contamos mais uma vez com o pediatra Dr. Leonardo Posternak, que tanto nos ajuda aqui no Papo de Mãe. Obrigada, doutor. E também participa do papo a nutricionista infantil Priscila Maximino. Obrigada pela presença aqui, Eu que agradeço. Aline, conta pra gente, quem que é a sua filhinha? A Giovana. Ela tá com quanto tempo? Fez 1 ano. 1 ano. E ela tem um problema de prisão de ventre, é isso? Então, na verdade, nem nós não sabemos ainda, né? Porque a gente já passamos em vários pediatras e nenhum deles conseguiu dar a solução, né? Mas porque ela não vai ao banheiro, é isso? Então, desde os 6 meses, quando ela começou a comer comida, papinha, né? Ela não consegue fazer cocô. Ela não faz, ela só faz, nem supositório faz efeito mais. E quando ela mamava era normal? Normal, era leite, peito, leite, né, em pó, normal, não tinha problema. Fazia até 3, 4 vezes por dia. Começou, a partir do 6º mês que eu comecei a dar comida, travou tudo. E os médicos não chegaram a um diagnóstico não. ainda? E aí como é que você faz para ela fazer cocô? Então, ou todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, eu coloco uma bisnaga, ela chama Minilax, porque nem o supositório de glicerina não faz mais efeito. Porque se não colocar nada, ela fica quanto tempo sem Já ficou a ficar sem fazer cocô 4 dias. E doutor, isso é comum acontecer? A criança que mama no peito e faz cocô normalmente passa a ter dificuldade depois que começa a se alimentar? Sim, mas também é normal que uma criança mame ao peito e faça a cada 3, 4 dias. Isto é algo que não tem um parâmetro de normalidade. Entendi. Por exemplo, a criança pequena tem um alimento, quando é o leite materno, que é um laxante. Mas, por outro lado, para você ter um ritmo, você tem que consumir fibras e ter movimento. E um bebê pequenininho não tem nem fibras na alimentação, nem movimento. Quer dizer, quando varia muito de um bebê para o outro, é porque cada um tem... Cada um é normal. Eu, particularmente, na maneira de trabalhar, eu com 4 dias não considero um intestino preso. Eu já tive crianças com mais tempo. Eu suponho que os colegas que assistiram à filha devem ter tentado descobrir outras causas. Por exemplo, a intolerância à lactose muitas vezes não dá diarreia. Pode dar prisão de ventre. Pode dar prisão de ventre. Ela tem, né? Eu já fiz esse Ela exame tem? e ela tem intolerância à lactose. Porque assim, eu segui tudinho as regras, né, dos pediatras, da gastro também, e não adiantou Ou seja, nada. diagnóstico tem. O que não tem é tratamento. E uma Então, alimentação específica pode ajudar também, né? Pode ajudar, vendo que a criança se alimenta no dia, né? Existem alguns tipos de fibras, tanto na alimentação como alguns suplementos extras, né? Orais, em gominhas, ou líquido, ou pozinho, para ajudar de acordo com a idade, com o peso da criança. Algumas realmente precisam
desse suporte, né? Suporte nutricional para implementar, não esquecendo da hidratação, que é a água, né? Porque acontece muito é que a fibra, todo mundo sabe que precisa, as mães, avós, né? Já tem essa indicação, precisa comer mais fibra. Mas não podemos esquecer que a fibra sozinha, com o intestino mais preso, que ele já tem a tendência a perder a água, o bolo fecal, se não tiver a hidratação e a água, ele vai ficar mais duro. Então vai ter ainda um efeito pior se você der fibra sem a água. E daí, doutor, quer dizer, essa coisa da alimentação, por exemplo, eu que tenho 3 filhos, cada um... Tem um ritmo. Então, eles têm a mesma alimentação, mas 2 vão ao banheiro todos os dias e uma sofre. É que você tem 3 filhos. Cada um é um. Você não tem 3, tem um, outro e outro. Então, às vezes, precisa... E tem sua característica. E daí, às vezes, precisa intensificar para aquele que tem o problema, mais tratar, fibra. não dar de comer aos filhos. Individualmente. Dar de comer individualmente a cada filho, segundo as necessidades. E olha que curioso, eu pesquisei, e já a partir do 5º mês de gestação, o feto passa a fazer xixi dentro do útero da mãe. O bebê só também não faz... no rosto da mãe. Aí logo que nasce. Logo que nasce, aí já carimba. eu pesquisei que os bebês não fazem cocô enquanto estão no útero, mas produzem o mecônio, né? Que aí o mecônio ele pode sair um pouco antes do bebê nascer ou logo depois que ele nasce, né? Mas é perto do parto já, perto né? do parto. Que daí até um risco, não é, doutor? Se escapa Se cocô. a criança está pronta para nascer, o útero faz muitas contrações, aperta a criança e a criança fez cocô dentro e não nasce, ele pode ter o que se chama sofrimento fetal agudo. E a Luciane também tem uma menina, né? Tem a Ana Clara, menor vai fazer 6 meses. Essa é uma fase que é curioso, depois que a gente chega da maternidade, em relação ao cocô, o cocô muda de cor várias vezes e as mães ficam em pânico. Não, liga para outra mãe, né? Eu e a Mari, que a gente teve filhas na mesma época. Nossa, mas agora tá verde. Nossa, mas agora parece que tem alpiste, preta. Né? Vai mudando muito, né? Muda Você ficava muito assustada? Fico, até hoje. Ela ainda mama só no peito? Só no Toma peito. só leite, Agora mesmo assim o cocô inserindo muda. fruta, água, maçã, uma pera. Aí a gente tem que ficar sempre de olho, né, no cocô, como é que fica. Mesmo assim, a gente dá água também em seguida, quando ela come algo diferente. Bom, quando ela mamava só no peito, qual que era a mudança do cocô que você chegou a ficar assustada? Ela mama ainda e normalmente fica o amarelo ou verde. Aí falam que o verde é quando a criança está com dor de barriga, né? Eu não sei se isso é verdade, se é mito. E às vezes também fica mole, outras vezes fica mais pastoso, outra vez vem pouquinho. E dependendo da fruta, fica com um cheirinho pior? Como é que é? Quando a gente começa a dar comida, aí vem o cheiro, né? Agora está vindo o cheiro. Depois da comida, que eu nem então. percebia com leite, né? E todo mundo falava, acho que ela tá de cocô. Eu falei, mas como assim? Já tá saindo cheiro? Não tá nem comendo, aí imagina quando começar a comer. É normal, doutora, essa Eu variação acho que essa é uma cor? questão que ela traz muito importante, porque é muito frequente a consulta da cor do cocô. E a cor do cocô, em uma criança pequena, pode ser multicolor. Todas as cores que você imagina, todas. Por exemplo, se tem uma alimentação à base de leite e se depositam sabonetes de cálcio, eu já vi cocô branco. Se as sais biliares que ajudam na absorção dos alimentos, a criança faz cocô, na hora que saíram as sais biliares, a cor das sais biliares é verde. Então, nesse mito que você já colocou, e eu vou confirmar que é um mito, a cólica tem aceleração do trânsito, então tem o cocô verde porque sempre leva junto as sais biliares. Mas você pode ter cocô verde sem cólica. Não é a cor que determina que você tem cólica, é a dor. A criança que toma a fórmula, o cocô também varia de É mais cor? seco. É mais seco. É mais seco Mas porque varia de cor o também? leite materno é muito mais hidratante, tem a concentração de água e de alimentos certo, e a criança, em geral, tem um cocô mais líquido e mais fácil de evacuar. Em geral. Dura quando sai vermelho, aí você vai comer beterraba, né? Tudo bem, sai desespero, vermelho. né? Não, Mas não isso pode quando ter já sangue. come beterraba, porque se sai vermelho no caso dela, já é um sinal de alarme. Então, e quando tem sangue nas fezes, doutora, aí tem que se preocupar? Aí tem que pesquisar. Podem ser coisas muito simples, como uma pequena fissura perianal. Por causa da prisão de ventre? Tem muitas causas, mas aí são causas orgânicas que você tem que pesquisar, fazer uma colonoscopia. Quer dizer, precisa investigar. Precisa. O sangramento na fezes sempre, a não ser que você tenha isso muito evidente. Uma criança que é
obstipada, que faz fezes enormes e machuca o ânus, isso você percebe claramente que a relação causa-efeito é isso. Doutor, então, para tirar essa preocupação das mães, o que elas precisam ficar atentas? O que não é normal num cocô? Diarreia? Primeiro, não fazer cocô durante mais de uma semana. Mas é todo relativo, porque em teu caso, eu concordo com você. Se no quarto dia ela já começa a passar mal e se você não usa nada, ela faz um cocô enorme que machuca, a experiência de fazer cocô para ela é totalmente traumática e ela não vai fazer cocô mesmo. Que eu não sei se já não está um pouco misturado. Porque já vem uma parte psicológica também. Total. Mas a criança com diarreia também precisa ver logo, porque pode se desidratar, né, doutor? Pode. Porque quando é pequenininho desidrata rápido, né? A criança tem menos volume de água e qualquer perda para ela é muito importante. Vanessa, a sua filhinha como chama? Marina. E a Marina está com quanto tempo? Ela está com 2 aninhos. Já está na fase do desfraude? Então, a gente está começando agora, aos pouquinhos. Eu não tive muita pressa, assim, apesar de ter uma pressão das pessoas. Olha, o inverno, é melhor tirar agora. Não, é melhor esperar, vou tirar no verão passado, né? Ai, vamos tirar. Porque palpite todo mundo tem para dar, né? Mas eu tento ficar mais tranquila e eu prefiro esperar no tempo dela. Agora eu já sinto que ela me avisa, por exemplo, mamãe, fiz cocô, ou tô fazendo, vou fazer. A única movimento assim que a gente fez para realmente desfraldar foi comprar o pinico, que foi um evento, ela foi junto, ela escolheu, meu pinico. Então, e aí ela fez umas 2 ou 3 vezes o cocô no pinico. Que eu achei também curioso, porque a maioria dos relatos que eu tive de mães amigas é o contrário, que eles têm mais facilidade para fazer xixi. Xixi ela nunca fez, ela fez o cocô umas 3 vezes até hoje. E aí fica super feliz. E o legal é isso, você esperar a criança começar a dar os sinais, né? Começar a pedir, começar a se incomodar, né? O treino, na realidade, a tua filha é muito esperta, porque você deve começar com o cocô. Também. Eu já ouvi criança. Ela faz cocô porque ela sabe que na idade dela tem que começar a treinar o cocô, que é muito mais difícil. Ela não faz tantas vezes cocô quanto xixi e deve ter horários. Então, a primeira coisa é não pensar nada de fora, de pai e mãe, que ela te avisa ou não te avisa. Não tem patologia de tempo perdido. O que tem patologia é de tempo apressado. Experiências onde os pais acham que já está pronto e faz a experiência, dá problemas. Agora, um dia tua filha te vai falar, mamãe, você não percebeu que eu já posso fazer cocô no pinico? Tira a fralda. Então pode ser daqui a 6 meses, mas é o tempo em que ela falou. Existe toda uma questão de ter como uma espécie de torneio, não? Se deposita muito nas crianças que tem que ser rápidas, porque a menina do 5º, do 8º não faz. Então a gente se sente muito bem, mas a criança se tem que sentir bem. Olha, a repórter Letícia Bragalha foi às ruas perguntar sobre como foi retirar a fralda da criançada. A Verônica tem 2 filhos. Foi igual tirar a fralda dos 2 ou foram processos diferentes? Processo diferente. Por quê? Como é que foi? A menina demorou mais, o menino foi mais rápido. 1 aninho e 3 meses, ele já não ia no banheiro já. Olha só, encontrei um fenômeno aqui na rua. O Pedro Henrique, que tirou a fralda, vocês não vão acreditar com quanto tempo, com 8 meses. A mãe dele vai me explicar como é que ela conseguiu isso. Foi mérito teu ou você acha que o organismo dele que estava pronto? Como é que aconteceu isso? Ficou com nojo da fralda. E aí? Aí ele não queria mais usar a fralda. Aí eu tinha que levar ele no piniquinho. E aí? Mas isso é completamente fora do normal. Suas amigas ficaram espantadas. Espantadas, não acreditaram. Diziam que você era sortuda. E a fralda da noite, como é que foi? Ele pedia, ele já acordava. Pedia para ir pro banheiro. Aí eu levava no piniquinho. Então, teu prejuízo com gasto de fralda foi menor? Foi menor, graças a Deus. Olha só, tirar a fralda de criança não é só assunto de mãe, não. O Domingos criou o filho dele, o Pedro, sozinho. Então, essa tarefa de tirar a fralda ficou para você? Foi. E como é que foi a experiência? Como é que você fez para ensinar ele? Eu fui aprendendo, né? A professora falou para mim pegar ele e falar na hora de fazer cocô, ir no banheiro e tal. E você tinha que ter muita paciência quando escapava na calça? Tem que ter, né? Lavou muita cuequinha suja, então? Muito. Demorou quanto tempo para ele aprender? Foi uns 2 meses. Até que foi rápido, então? Foi.
Agora, a melhor parte de tirar a fralda também não é só trabalheiro, o gasto que diminui, né? Gastava muito com fralda? Eu gastei 2.000 e... Eu fiz a conta, né? A R$25. Deu 2017. Nossa, Ele fez as contas. na ponta do lápis, olha, a conta aí é um gasto mesmo, essa história de fralda, né? Acho que ele estava louco para o filho tirar as fraldas para não gastar mais dinheiro. Agora, o que a gente viu também ali é que tem que respeitar também o tempo da criança. Tem criança que demora mais tempo, tem criança que é mais rápida. A Priscila tem 2 filhos, tem um casal, Tem 2 filhos. Qual a idade deles? Hoje ele está com 9 e a caçula com 6 anos. Eles demoraram muito para tirar as fraldas ou eles foram mais rápidos? Foi bem tranquilo. No menino eu achei que foi bem mais fácil, porque antes de sair, não sei se eu fiz errado, né? Mas antes de pedir alguma coisa, abaixava, punha o pipizinho no vaso, sempre saía um pouquinho. Aí eu já fazia mais ou menos as contas de que tomou, água, açúcar, alguma coisa. Dali umas 3 horas, vamos fazer xixi. Agora, às vezes o que a criança fica incomodada porque pode ficar assada, né? Alguma coisa, não sei, os filhos de vocês tiveram muita assadura? Não, Giovana não. É mais não, quando tem diarreia, eu acho que dá, né? Bom, ela nunca, é porque não sei se é porque eu nunca deixei ela muito tempo suja, nem com xixi, nem com cocô quando ela fazia bem ainda, né, antes dos 6 meses. Mas depois ela nunca passou, não. As suas tiveram assadura? Não, a Ana Clara também não. A Marina também não. Ah, eu lembro que a minha filha mais velha, ela tinha, acho que tinha alguma verdura específica, verdura mais verde escura, assim, que quando ela comia, nossa, mas Muda. Assava muda na hora. A assadura depende quase que exclusivamente da pele da criança. Porque você pode ter 100 crianças com a mesma alimentação e vai ter um percentual que tem assadura e outro. E assa na hora, não é nem que deixava o cocô na hora de fazer. E uso de medicação, antibiótico, muda um pouquinho a flora. Entendi. Bom, então a gente vai falar mais sobre desfraude, né, no próximo bloco. E vamos receber aqui no estúdio a pedagoga e psicopedagoga Larissa Fonseca. E na reportagem da Fernanda De Luca, você vai conhecer pais que optaram por não colocar fralda nos bebês. Daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Adriana tem uma filhinha de 11 meses, ainda vai demorar um pouquinho para tirar a fralda, né? Como é que você está se preparando para essa fase? Você ouve dicas de amigas? Então, por enquanto eu observo as pessoas mais próximas, né? No caso, as minhas primas, elas têm crianças de 2 anos, 2 e 3 anos, que ainda estão na fralda. E elas têm sofrido um pouco para tirá-las porque elas não querem. Pelos relatos que você escuta, dá preguiça de tirar a fralda? Por exemplo, ficar acordando durante a noite para pôr criança para fazer xixi? Também tem esse processo, né? De ser... É necessário mais cuidado, é necessário que a pessoa fique mais atenta, né? E em vários momentos ofereça à criança a oportunidade de tirar a fraldinha, de ir ao banheiro. Então é mais trabalhoso mesmo. A Sara tem 3 filhos e o pequenininho está exatamente nessa fase de tirar a fralda. Quantos anos ele tem? 2. Como é que está sendo o processo? Difícil. Por quê? Muito difícil. Porque a gente tira, só que aí ele fala xixi. Quando vai ver, ele já fez na calça mesmo. Isso também com cocô tá difícil também? Também. Às vezes faz na roupa. E como é que você faz? Ah, eu falo, filho, pede, filho. Mas mesmo assim não tem como. Com um ano e um pouquinho ela já tirou a fralda. E para fazer o cocô também foi fácil? Foi. Ela não sabia muito distinguir. Tudo para ela era xixi. Mamãe, quer fazer xixi, quer fazer xixi. Então ela já corria pro piniquinho. Tá vendo? Todo mundo tem história, né? Ó, as meninas acabaram até vindo aqui pra frente, ó. Todo mundo quis a mamãe aqui, né? Bateu a saudade. Agora, doutora, eu fiquei pensando, né? Às vezes a mãe fala, faz na calça, escapa na calça. E às vezes a gente vê que tem mãe que dá bronca no filho quando, nessa fase de desfraude, faz na calça, mas né? na conversa dela está muito claro o que eu estava falando. Filho, você tem que pedir, como se ele tivesse condições de já pedir. Ele acha que ele tem que pedir, mas ele acha que não. Então, eu sou mais a criança nesse caso. E dar bronca não resolve, só atrapalha, mas, né?
Claro, porque a criança leva uma bronca por algo que ele não tem condições de fazer, é antinatural. E outra coisa que eu acho importante também é dar trabalho, mas os pais não podem voltar atrás, né? Ai, agora eu tô com preguiça, ai, agora vou sair, não vai dar. Então, a hora que começa, o fato de não voltar para trás pra frente, é né? não começar antes. Mas se tiver, se a criança der os sinais, é importante... Mas os sinais, pelo menos eu vou falar como eu trabalho. A criança deu o sinal e você mostra primeiro com fralda de que esse cocô também pode ser deixado em outro lugar. Não que tem que deixar em outro lugar. Você pode deixar na fralda, mas tem outro lugar que se pode. E você só continua com isso. Quando a criança já reconhece bem e começa a pedir antes, aí é outro momento. Aí você senta porque ele te pediu. Mas enquanto ele não está pedindo, você pode fazer ter uma atitude pedagógica e mostrar para ele que ele fez cocô e que esse cocô e leva ele na privada e joga o cocô, mas sem ter nenhuma expectativa que você faça isso uma quarta-feira e na sexta ele já está funcionando. Tem que... Ó, nenenzinho, bonitinho, o vestido dela tão bonitinho. Será que ela quer mamar? Tá com fome ou tá com sono? Você quer dar mamar para ela? Você fica à vontade se quiser daqui ou se você quiser sair, fica à vontade. Eu vou lá como você se sentir melhor, Agora aqui com a gente está a pedagoga... Eu só quero deixar claro que ela pode amamentar aqui, né? Que a gente... É uma opção. Ficou claro, fica tranquila. Agora aqui com a gente está a pedagoga e psicopedagoga Larissa Fonseca, que também sempre nos orienta muito aqui no Papo de Mãe e lançou recentemente este livro aqui, ó, Dúvidas de Mãe. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Papo de Mãe, Larissa. E olha, esse livro aqui muito importante porque é impossível a gente saber de tudo. A gente tem dúvidas, acho que a todo momento, né, Larissa? Tem, e para cada família funciona de um modo diferente, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, tem algumas instruções, algumas explicações da fase do desenvolvimento da criança, que aí ajuda um pouco a você entender, a não forçar, não adiantar a retirada da fralda e outros temas diversos. Aí, Esse livro você trata mais da criança até que idade? Assim? Olha, tem até a chegada do irmão, até os 6 anos mais ou menos, tem os acontecimentos que abordam o livro. Mas ele é bem bacana para mãe de primeira viagem, um pouco fala de relacionamento e ciúmes entre irmãos, chegada do outro filho, mas são mais as dúvidas das mães de primeira viagem. E você fala sobre desfraude também, né? A gente ouve muito assim, alguns pais, vou delegar para a escola, a escola tira a fralda. Mas não dá, né? Os pais têm parceria, né? Tem que ser uma parceria, sem dúvida. Porque a criança vai dando sinais, a criança vai informando, e aí a mãe vai ter que mandar para a escola troca extra de fralda para os possíveis acidentes e tudo mais, é parceria. Né? E também não adianta a criança na escola não usar, depois chega em casa, põe a fralda à toa, né? Enfim. E Larissa, isso que a gente estava falando com o doutor Leonardo sobre a parte psicológica desse momento do desfraude, é muito importante os pais terem essa paciência, não darem bronca nos filhos por causa do xixi, das escapadas. Tal. Além de tudo, é desnecessário, né, a bronca, porque, como falou, a criança vai no processo, às vezes ela percebe que vai fazer xixi, mas não dá tempo de segurar. Então, tem um processo todo da criança perceber o xixi, até ela conseguir segurar, até o tempo que ela consegue segurar. Agora, por exemplo, a Aline, né, estava falando, a filhinha dela tem esse problema de prisão de ventre, né? Intestino preso, né? Intestino bem preso e ela já está tendo até algum problema de saúde, por isso, porque tem sangramento, até um começo de hemorroida também num bebê, é possível? Toda vez que eu coloco a bisnaga nela para ela poder fazer o cocô, a hemorroida sai e depois fica uma bolinha, uma veia para fora, é isso? É um negócio, parece uma carne, assim, esquisito, né? E aí pinga o sangue e depois volta normal. Ela está com quanto tempo mesmo? 1 ano e 1 mês. Você percebe que na hora que dá aquela dor de barriga para fazer o cocô, ela já fica nervosa? Ela trava, ela fica nervosa, ela se treme inteira, assim, fecha a mãozinha e aí chora, e aí é incômodo. Enquanto não colocar a bisnaga, ela não faz. Quer dizer, já tem um efeito psicológico bastante, aí, né? e talvez seja mais, nesse momento já esteja mais psicológico do que fisiológico, né? Porque se tira a lactose, por exemplo, e o problema continua, pode ter essa coisa do medo e daí segura mais, né? Ah, sim, e do incômodo, né? Ela relaciona, mesmo que não seja consciente, ela relacionou e aí... Ela já sabe que vai doer, né? Sabe que me ocorreu também? Que eu
percebo nos meus filhos. Tem uma lá que não quer parar a brincadeira, ela não quer parar para ir ao banheiro. E daí aí acaba provocando a prisão de ventre também, né? Também. Até xixi, elas não param. Não, e eu já ouvi dizer também que tem criança que faz só um pouquinho de xixi, não esvazia a bexiga inteira, tem que brincar, né? Não dá tempo. Isso é comum. Pode no até começo da provocar retirada uma infecção de urinária, né? Ruim, né? Que depois a gente até pode falar mais desses problemas, né? E Vanessa... Ela tá com fralda agora? Tá com fralda. Você não tá correndo nenhum risco ainda? Não, tô tranquila, tô salva. Mas aí nessa decisão de tirar a fralda, como é que é? Você tira um pouquinho e às vezes coloca? Ou você deixa lá com fralda direto, mas fica levando ao banheiro? Quando a gente tá em casa, fim de semana, que a gente vai ficar mais tempo, eu deixo um pouquinho sem. Sempre, vamos tentar fazer xixi, vamos no piniquinho. Aí, às vezes, ela até, então você senta aqui comigo? Aí eu tenho que ficar do lado dela, sentada, ela fica lá sentada. Aí, a hora também que ela quer, que eu vejo que ela já não vai mais parar quieto, que a gente vai sair, alguma coisa, aí a gente põe a fralda. E à noite também eu deixo com fralda. E ela não tem problema para ir ao banheiro? Não, E ela já toma leite de vaca? Toma, mas ela toma o meu também ainda. E aí tem que ter um cuidado mama no peito e toma um pouco de leite de vaca. Tem que ter um cuidado na hora dessa transição, Priscila? Tá com 2 anos. 2 anos. Tem a amamentação, né, que tem esses fatores que são benéficos ainda para o intestino. Comparado ao leite de vaca, tem uma digestibilidade muito melhor. Então, mas a partir de que idade Mas se ela a criança... já está preparada, né, o intestino dela já acostumou, tá bem, tá com diarreia, com nada, ela pode usar só o leite de vaca. Porque não é legal dar o leite de vaca para criança antes de 1 ano de idade? Até 1 ano ela não pode, né, por conta do tamanho da proteína, do ferro, né, de tudo isso. Mas até os 2 anos ainda a gente tem alguns compostos fortificados com algumas vitaminas próprias para a faixa etária. Agora, tem um caso que não é especificamente o seu, mas também entra um pouco no que eu vou falar, que a criança fica muito na expectativa do que vê dos pais para com ela. Se ela continua mamando, por outro lado, ela pode estar pensando que você gosta de ter um bebezinho. Então, essa fralda e o peito já podem se prolongar, porque eles pensam. Não é que só fazem cocô e xixi, eles pensam. E ele pensa, que tipo de filho a minha mãe quer ter? Igual que com essas tentativas de tirar e depois voltar. Isso deixa a criança com uma dupla mensagem que não sabe muito bem o que pretendem deles. Se ser criancinha, já crescer para uma criança a partir dos 2 anos é ir para a terra de ninguém, porque esses primeiros 2 anos, como bebê, ela sabe que foi muito bem cuidada, colo, beijos, e ela está crescendo. Então, a criança sempre guarda uma chupetinha ou uma fralda para não correr muito para o crescimento. E ó, a Luciane está ali amamentando, acho que daqui a pouco tem fralda cheia ali, né? Porque tem bebê que logo depois que mama já capricha, né, doutor? Tem, alguns. E a gente está falando de fralda descartável, Mari, mas antigamente era de pano mesmo. A Letícia Bragalho ouviu uma mãe que lavou muita fralda de pano. A Salete criou 2 filhos usando fralda de pano. Foi um alívio quando eles largaram as fraldas? Foi. Como é que era lavar aquelas fraldas todas? Horrível. Muito trabalho? Dava. E com que idade você tirou a fralda deles? Não deu muito trabalho pelo seguinte, porque eu não tive filho assim, um seguido. Foi 5 anos um para outro, né? Mas aí como é que você fez para tirar? Você usou alguma tática para fazer eles passarem da fraldinha para... Foi muito fácil de tirar, porque menino, né? Muito fácil de tirar. Com 1 ano ele já não usava mais fralda. A gente sabe que hoje em dia o uso da fralda de pano pode ser uma opção, pode ser por uma questão financeira, né? Ou por uma questão ecológica, mas daí tem gente que fala, mas daí você vai lavar, você vai gastar mais água. Então você nunca sabe direito. E agora ela que está com fome ali, pronto, agora já está. Deu fome, né? Bom, a gente está falando aqui da fralda de pano como uma alternativa, né? Mas uma outra opção é simplesmente não colocar fralda nenhuma no bebê. A Fernanda de Luca foi conversar com a mamãe Mariana Feola, que fez essa escolha e vai mostrar para a gente como é que isso funciona. O processo de desfraude pode ser tranquilo, aconteceu com os meus 3 filhos, complicado, eu conheço vários casos, ou nem acontecer, isso mesmo, quando as crianças nunca usaram fralda. Essa é uma opção de vida cada vez com mais adeptos no mundo. E é chamada de higiene natural ou eliminação natural, em inglês também
Elimination Communication. A Mariana, que é mãe da Joana, de 4 anos, e da Maria, de 10 meses, fez essa escolha. É preciso estabelecer uma conexão com a criança. Agora, quando tem 1, 2, 3 meses, é um bebezinho, quais são os sinais para saber que está vindo um xixi ou um cocô? O bebê, a partir de... raramente ele faz xixi dormindo. Então, é um bebê de 1 a 3 meses, dorme muito, né? Ele, como não faz xixi dormindo, a não ser o bebê de 1 mês, sempre que o bebê acorda, por ter uma bexiga bem pequena ainda, ele vai fazer xixi. Então, esse é para quem quer se iniciar nesse universo da comunicação com bebês, que vai muito além do xixi, do cocô, isso é só uma consequência, não é um resultado, né? Não é o que se espera. O que se espera é estar em conexão, é ter uma permeabilidade na relação. O bebê acorda com a bexiga cheia, porque ela é pequenininha e ele acabou de mamar muito, né? Então é uma ótima oportunidade para quem está interessado em ver um xixizinho assim na hora que você põe para fazer e na posição do recém-nascido, que tem algumas sugeridas, né? Muito provavelmente talvez ele faça um xixi nesse momento. Mariana, eu imagino que você deve ter ouvido muitas críticas. Da primeira vez ouvi muitas críticas, inclusive as pessoas ficam meio chocadas, né, com essa coisa, porque o xixi e cocô, o tema desse programa, é um tabu aqui no Ocidente. Os orientais já têm uma relação com o corpo muito mais abrangente, mais ampla, né? E eles não têm tanto tabu quanto a isso. Então, culturas milenares fazem uso da comunicação com bebês. Os chineses têm as famosas calças chinesas, que são calças para bebês e crianças até 2 anos, que são abertas no meio para que a criança abaixe e faça um xixi ou cocô. Só que nós, ocidentais, temos a tendência a acreditar que pode ser meio sujo isso. Eu li 2 livros de 2 autoras americanas, em que a comunidade de famílias que pratica é muito grande. Tem testemunhos, outras famílias vivendo coisas parecidas, não só em relação a xixi e cocô, em relação a processos, né, ao maternar, ao ser pai e mãe, né, nesse mundo contemporâneo nosso, ocidental. Mariana teve as 2 filhas em parto humanizado na própria casa e tenta criar as meninas da forma mais natural possível, sem tecnologia e produtos industrializados. Em relação às fraldas que nunca foram compradas, ela lembra a economia financeira e ao meio ambiente. Tem um custo ambiental altíssimo, né? Não só o custo que a gente paga lá na farmácia, mas o custo ambiental, eu penso muito que desde a primeira fralda plástica inventada, até hoje, nenhuma delas se decompôs. Ser mãe mudou a sua vida? Mudou, e muda todo dia. Muda todo dia, mas sim, por enquanto estou em 2. Vamos ver, daqui a uns anos a gente conversa de novo, né? Mas mudou, graças a Deus, porque eu permiti que mudasse, né? Então, que venham muitos anos aí de maternidade para a gente exercer essa feminilidade, né? Esse lugar da mulher que a gente tanto precisa, que eles tanto precisam, que a nossa sociedade tanto precisa, né? De mães, né? Não de mães que têm filhos, mas de mães que são mães, né? Então, um beijo aí a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Que fofa. Bonitinhas. Que fofa. Obrigada, um beijo, né? Beijo, Mariana. Quero agradecer. A Mariana, inclusive, já tinha participado quando a Joana era um bebê recém... Ela tinha dias. Só tinha uma filha, só a Joana. A Mariana veio com a Joana, que acho que a Joana tinha 20 dias, participar do programa Parto em Casa, porque ela teve as 2 filhas em casa, né? Então, obrigada pela participação mais uma vez. A Luciane voltou aqui, já deu mamar? Já tá dormindo. Já encheu a fralda, não? Ainda não. A gente viu ali na reportagem que a Mariana optou por não colocar fralda nas crianças. Você teria coragem de fazer isso? Ou paciência? Ainda não. Você acha que a família tem que ter um perfil diferente para conseguir isso? Tem que ter um tempo também, tem que ter a paciência. Eu acho que no momento
E ela mora numa casa ali, a criança pode ficar no jardim, pode ficar de repente peladinha, né? Agora, aquele moço da rua lá que fez as contas de quanto que ele gastava com fraldas, ele ia ficar feliz, né? Ia ser uma boa alternativa para ele, né? Não gastar dinheiro com as fraldas. O fato é que temos muitas maneiras de ser felizes. E cada um tem que ser feliz com sua maneira. Verdade, né? Porque a gente vê que ela consegue e ela é realmente feliz com essa conquista, não tem um único modelo, tem modelos. Às vezes tem uma pressão e as mães se sentem culpadas, né? O parto em casa, o parto não em casa, tira a fralda, usa a fralda e tudo mais. Tem que saber o que funciona dentro do seu contexto familiar. Ninguém é mais mãe ou menos mãe por uma opção ou outra, né? Não. Então, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Vamos falar ainda sobre o problema do xixi na cama, que pode se estender por anos. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Papo de Mãe está de volta. No bloco anterior a gente falou bastante aí de tirar a fralda durante o dia e um segundo passo é tirar a fralda noturna, né, doutora? Normalmente tira a fralda noturna quando a criança começa a acordar com a fralda seca, já depois de algum tempo sem a fralda durante o dia. Esse é um parâmetro, mas o outro é que pelo menos tem que passar um bom par de meses, desde que ele não tem acidentes diurnos, para tirar o noturno. É um segundo passo. Em geral, são de 3 a 6 meses. É mais difícil tirar a fralda noturna? E você não tem consciência. Não tem? Não tem. Agora, então não precisa ter a preocupação, às vezes, de tirar de uma vez, tanto de dia quanto de noite. O melhor é que não se faça. A minha indicação é tirar sempre primeiro de dia. E quando o dia está funcionando bem, com uma cueca ou uma calcinha, sem acidentes, e passou um bom tempo e está cristalizado, aí você passa a tirar à noite. E aí o legal é não dar muito líquido à noite, para não fazer muito xixi à noite. Vamos deixar bem claro o que é enurese noturno, porque assim, fazer xixi na cama é normal, claro. A criança vai ter vários acidentes durante esse processo. Se fala enurese quando já é um problema depois mais de 5 anos. Antes dos 5 anos não é enurese. Assim como tem crianças que andam com 1 ano, tem crianças que andam com 15 meses e crianças que andam com bicicleta sem rodinhas antes que os outros. Quer dizer, é um amadurecimento, mas depois dos 5 anos, em meninas e meninos, é enurese. Tem criança que volta a fazer xixi na calça quando nasce o irmãozinho. Então tem essa parte psicológica que pode ter várias motivações. Em geral, já se pensou com enureses. Como eu tenho muitos anos de formado, isso me dá uma certa retrospectiva. Já foi diabético, já foi uma criança que tinha problemas anatômicos. Se comprovou que não é sinal de diabetes. O diabético não faz só xixi à noite, ele faz xixi o dia todo, toma muito líquido e come muito e tem problemas. Então, sempre se tentou juntar a enureses, alguma coisa orgânica. Hoje em dia, as enureses, muito mais de 95% são emocionais. A gente estava conversando sobre isso no intervalo e a Luciane acabou confessando pra gente que fez xixi até quantos anos? Ai, pode revelar a idade. Adolescência. Bom, mas passou dos 5 anos fazendo xixi. E como é que era pra você isso? Porque deve ser muito constrangedor já ser uma criança maior e acordar molhada no meio da noite. Tinha aquele medo, né, de falar... Mãe, então, fiz xixi na cama, eu falo de novo, porque era sempre assim, né? Eu acho que era praticamente quase toda noite. Mas para não te deixar sozinha, aconteceu comigo também. Eu não era necessariamente na cama, mas até uns 5, 6 anos eu tinha direto, escapava. Mas aí eu fui no médico, fiz psicanálise na época infantil. E a minha avó tentou retirar minha fralda com 9 meses. E realmente tirou.
E aí depois descobriu-se que foi um efeito. Por isso que com ela eu sou mais tranquila. Você lembra que eu falei que não tem problema da tardança, tem problema do adiantamento. A retirada precoce da fralda pode dar prisão de ventre, pode dar. Aí depois você regrediu, você ficou um tempo treinada, fazendo xixi, depois eu não lembro exatamente porque ainda foi, eu tinha uns 6 anos, tal, mas eu lembro de escapar às vezes na escola, e era aquela situação chata. Isso marca, você vai lembrar para sempre. Exatamente, sempre vou lembrar. E aí depois disso, do tratamento, tudo resolveu, deu tudo certo, mas aí ficou a lição de... Mas precisou fazer um tratamento, né? Exatamente. E você, lembra se você chegou a fazer? Não, eu só lembro, mas assim, eu já estava um pouquinho maiorzinha, assim, de 6 anos, né? Eu lembro, mas assim, é que também não deu, saía, assim, sem até eu sentir, mas foi uma vez só que eu me lembro que aconteceu. Nunca nem perguntei pra minha mãe isso daí, mas também deixa pra lá. Agora, isso da infecção urinária. Vamos falar um pouco da infecção urinária, né? As meninas já tiveram? Alguma criança já teve? Que é mais recorrente em meninas, né, doutor? Pela anatomia. Pela anatomia. Então tem que ter esse cuidado mesmo na hora de limpar a gente repete isso há muito tempo e vai continuar repetindo. A higiene da menina tem que ser sempre da vagina para o ânus, e nunca do bumbum para a vagina, porque aí contamina com fezes, né? Bactérias fecais. E segurar o xixi também não pode, né? Porque pode o problema de que, ao não eliminar todo o xixi, uma vez que o xixi saiu do rim, passou pelo ureter e chegou na bexiga, ela já está contaminada. Se tem um refluxo, dá infecção urinária. E daí, infecção urinária é uma coisa que tem que tratar logo, né, doutor? Tem, porque uma coisa é essa infecção das vias urinárias, e outra coisa é se você não trata, que isto se torne uma infecção do rim, porque aí já é muito mais sério. E agora, sobre isso de fazer xixi na cama, né? A Letícia Bragalha também conversou com o pessoal nas ruas sobre esse tema, então nós vamos assistir, porque todo mundo tem uma história para contar. O que acontecia com a sua filha de 10 anos? Então, ela fazia xixi na cama diariamente e o problema que eu pensei que era problema na bexiga, mas não teve problema nenhum, porque eu fiz todos os exames nela. Aí ele falou, então é psicológico. E o que era a questão psicológica? Então, logo que meu marido faleceu, eles acham que atingiu isso nela e aí ela voltou a fazer xixi na cama. Ela tinha parado 1 ano, aí logo que ele faleceu, ela voltou e demorou bastante. Você se lembra de quando você fazia xixi na cama? Lembro. Como é que era? Era uma coisa muito constrangedora, era bastante chato. Bom, mas passou, tá vendo? E a gente viu lá que a mãe logo identificou, tinha um motivo para a criança fazer o xixi, né? E Priscila, a gente falou aí da importância das fibras para soltar para a criança que tem prisão de ventre e a criança que de repente está com o intestino muito solto e precisa dar uma prendida. Quais as dicas de alimentos? O intestino solto, ele não é doença. Né? A não ser que tenha um quadro de diarreia, 4, 5 evacuações líquidas, que tem alguma... Porque a criança tem aquele reflexo de comer e evacuar muito claro. Assim, você chega no restaurante e começa a comer, a criança quer ir ao banheiro, não é? Então, no cinema também acontece. Começou, já tem o reflexo, né? E ela precisa evacuar. Agora, é muito raro a gente trabalhar ao contrário da constipação, para prender o intestino da criança. Mas, por exemplo, se ela está com uma diarreia, aí o que você deve evitar? Então, evitar as fibras insolúveis, que são as cascas. Então, a casca da maçã, as folhas, os vegetais mais verdes, mais fibrosos. Né? Então, você pode dar batido, cozido, que é onde você abranda, você quebra um pouco essas fibras mais duras, vamos dizer assim, que ajudam o trânsito a acelerar. Né? Por exemplo, a maçã é um exemplo clássico que todo mundo utiliza. A casca é a fibra insolúvel, que a gente pode tirar para prender. Mas dentro ela tem fibra solúvel, que ajuda também a equilibrar. Agora, o que ela falou da ameixa, né? Às vezes o caldinho da ameixa, isso já pode dar a partir de quanto tempo? O recém-nascido chá pode? de ameixa eu uso desde bem pequenininho. Bem recém-nascido. É alimento. Chá de ameixa seca. E ajuda mesmo ao bebê muita recém-nascido. criança que simplesmente passa um pouco do tempo e no terceiro ou quarto dia começa a ficar desconfortável, funciona. Mas tem que ter cuidado, porque se você usa, porque funcionou bem, continua funcionando, aí vira uma diarreia. Tem que ir com um pé no freio e outro no acelerador.
Vamos chamar a sua mãe, então, que está aqui. Veio a vovó, o seu marido também, né? Vem aqui para a gente conversar com vocês. Pode trazer os bebês. Alexandre, conta pra gente como é que ela sofre muito com essa questão da prisão de ventre que ela tem. Sofre, ela fica muito estressada. Assim, a gente tenta prolongar os dias, mas não adianta, tem que colocar o Minilax para ela poder ficar aliviada. Tá, vamos conversar com a mãe da Luciane, então. Como a senhora chama? Luciene. Ah, é Luciene e Luciane? É fácil, combinaram, bonitinho, hein? Bom, ela acabou revelando a história do xixi na cama dela. Vou ter que perguntar para a mãe agora. Como é que foi para a senhora ela ter esse problema e perceber que tinha que procurar um tratamento? Então, porque não era todos os dias. Tinha dia que ela fazia. E outro dia não, né? Então a gente nunca estava previsto ver que ela ia fazer xixi. E aí eu falei, vamos levar no médico, né? E o médico falou, mãe, faz assim, 2 horas antes dela dormir, você não dá nenhum líquido. E antes de levar ela para dormir, leva ela para fazer o xixi. E assim eu fiz e foi diminuindo. Não chegou a fazer tratamento psicológico? Não, mas eu acho que era um pouquinho emocional. Por quê, assim? Eu não sei, porque a Luciane toda a vida foi uma menina muito carente, assim, muito carinhosa, não sei se é carência ou carinhosa, né? É da personalidade dela. Gostava de chamar a atenção da gente, né? Então, assim, quando eu trabalhava, ela falava que estava com febre, aí eu colocava a mãozinha na cabeça, né? Ela estava quente. Da mãe. Então, a gente já entendeu, então. De dia avisava com a febre, à noite com o xixi. E a sua primeira netinha ou você tem mais netos? A primeira netinha. Primeira e única. Única por enquanto. Agora, essa dica de fazer xixi antes de dormir serve para todo mundo, né? Tudo bem, mas é que isso se leva a alguns extremos. Eu conheço colegas que falam, por exemplo, que colocam antes de dormir, 3 horas depois coloquem no relógio para que os pais tenham a responsabilidade de sair da cama e colocar de novo com a criança absolutamente chumbada. E dormir. Isso para mim é ruim, como, por exemplo, pais que minimizam isso. Não? Então, vê que a cama está com xixi e fala que foi o gato, ou foi a chuva que entrou pela janela. Na realidade, mente para ele. Porque o que ele não tolera é que o filho faça xixi. É verdade, incomoda o pai, né? E como ela disse, a prisão de ventre a deixa enfesada, cheia de fezes, viu? Por isso que eles verdade. E aí fica enfesada. E elas estão batendo papo, literalmente. Papo de filha. Beleza aí. Papo de filhas. Aí também precisa, eu ia dar uma dica para eles, tomar cuidado para não encher de atenção o fato, essa história toda do banheiro dela, que também valoriza muito, demais, né? Aí também... Que é um jeito dela chamar atenção, aí acaba ou ganhar uma atenção extra e aí também prejudica um pouco o tratamento para normalizar. Bom, a gente espera ter ajudado um pouco vocês com essa história toda. Daqui a pouco, vocês vão ver, passa rápido, já vai estar na fase do desfraude, que é o que ela está vivenciando agora. Vou passar uma última rodada com vocês, para quem quiser divulgar site ou blog, muitas mães têm blog, mandar algum recado. Fala, Aline. Então, eu queria agradecer ao doutor, né? E só enfatizar mais uma pergunta. Nem regulador intestinal não resolve para ela. Eu acho que vale a pena investir também na questão emocional de vocês, a ansiedade de vocês e também desmistificar todo esse trauma que ela tem aí do desconforto com a evacuação e tudo mais. Vai ficar todo mundo na torcida, depois vai ter que mandar notícia. Depois a gente manda notícia. E você, Luciane? É o medo, né, disso acontecer com a Clarinha, que tá chegando também. Não vai. Então, o medo você já põe na latinha da Tem lixo. muita criança com 6 meses. O dela já funciona muito, não funciona? Não, funciona super bem. Só uma vez que ela ficou 2 dias sem... Mas aí todo mundo fala que é normal, né? Só que eu já fico preocupada. Falo, ai, mãe, eu não fiz cocô, mãe, eu fico desesperada. Você transfere todo esse medo, essa preocupação, você está transferindo para a criança. Muito medo, porque eu vejo muitas amigas que ficam, né? Mas não sofra também por antecipação, né? E o dela foi... E dá até medo de inserir comida, né? Mas ela já está comendo fruta e está funcionando. Por exemplo, na idade dela, eu não pensaria isso, mas já falando para outras pessoas que possam estar assistindo, lá pelo 2º, 3º ano, uma das
coisas que a criança faz, quando quer agradar os pais, faz cocô. E quando quer dar um tapa de pelica nos pais, não entrega seu cocô. Só que ela não está nessa, ela tem 1 ano. Mas com 2, 3 anos eu tenho muito paciente que não é um obstipado. Simplesmente ele vê que está todo mundo muito preocupado e ele fala, bom, eu vou te dar se eu quero. Se não quero, não dá. Ficar atento a isso. E a Vanessa? Bom, vamos ver agora os próximos capítulos desse desfraude aí da Marina também, mas acho que vai dar tudo certo. Queria dizer também só que eu, tô lá todos os dias no site da Crescer, a gente tem várias matérias sobre o assunto, inclusive. Crescer, nossa parceira. Sempre divulga o Papo de Mãe, a gente divulga a revista também. E aí estamos lá. Qual que é o site? É crescer.com.br. Legal. Obrigada. E o doutor, você tem um site para deixar? Não? Eu tenho meus amigos aqui. Mas então as pessoas podem escrever para a gente encaminha. Você me manda, claro. E tem os seus livros também, né, doutor? E tem os livros. Mas você tem os livros. Tem os livros. Mas quem quiser estão nas Alguns livrarias. livros eu tenho no consultório, outros estão nas livrarias. Tá legal, doutor. Obrigada. E a Larissa? Eu tenho o site larissafonseka.com.br com as informações e o livro recém-lançado Dúvidas de Mãe. Eu espero que todo mundo goste. Obrigada, viu, Larissa? E a Priscila, tem algum site ou e-mail? Tem um livro, Guia Descomplicado da Alimentação Infantil, mas agora esgotou, estou tentando fazer a reedição dele para ficar disponível, tem as redes sociais todas. E aí é colocar a Priscila... Maximino. Isso. Tá bom, obrigada. Obrigada por terem vindo. Chorinho. Tá cansada. E depois a gente sente saudade desse chorinho, viu? Olha, obrigada a vocês, então, mais uma vez por terem vindo participar aqui do Papo de Mãe. E no próximo programa, a nossa conversa... Agora eu vou chorar também. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre o último mês de gestação. Na verdade, a gente vai fazer, né, Roberta, nos próximos 3 programas, um especial Papo de Mãe, uma série especial Papo de Mãe, sobre os momentos aí que antecedem o nascimento e logo após o nascimento. Então, a gente vai falar na semana que vem sobre o último mês de gestação, depois sobre o primeiro mês em casa e depois ainda os primeiros 6 meses e a amamentação. Então, no primeiro programa da nossa série especial, a gente vai mostrar aqueles momentos finais de muita ansiedade que antecedem o parto e como identificar os sinais de que chegou a hora, como estar preparada. E saiba mais sobre o nosso programa. Nos acompanhe pelo portal e nas redes sociais. E até a próxima aqui na TV Brasil. Até!